E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aula 1 de sintaxe. Você pode estar estranhando o nome ali, análise morfológica. A gente acabou de encerrar as análises morfológicas, substantivo, adjetivo, verbo, numeral. E nessa aula em específico nós vamos revisar todas essas classes gramaticais. Tudo bem? Não é só essa não, tem outras sobre morfologia. Por quê? Para que você aprenda bem a sintaxe, eu preciso ter uma base sólida na morfologia. Nós já vimos as 10 classes gramaticais de forma isolada e nessa aula de análise morfológica a gente vai ver essas 10 classes gramaticais em atuação dentro de uma frase. Eu preciso entender que eu tenho dois campos de atuação quando estou trabalhando com a sintaxe, aliás, com a palavra, com a classificação gramatical. Eu vou ter o nome da palavra, a sua classificação morfológica, artigo, numeral, verbo, substantivo, e vou ter a sua posição, que eu vou chamar de sintaxe. Cada elemento desse representa uma função, uma posição dentro de uma frase. Essas posições é que são chamadas de sintaxe. Sintaxe tem a ver com a ordem em que as classes morfológicas se agrupam dentro de uma frase. Diferente da matemática, a sintaxe, alterando-se a ordem, altera-se também a classificação, ou seja, o produto. Eu pretendo reunir essas 10 classes gramaticais em linha temporal, ou seja, dentro de um contexto e ensiná-lo, te dar um campo de visão para quando vir essas classes gramaticais, saber o que cada um quer dizer, saber classificar item a item dentro de uma frase. Como eu vou aprender a fazer essa classificação, a minha sintaxe vai melhorar, e muito. Muitas vezes a dificuldade da sintaxe parte de uma base morfológica defeituosa, não feita. Não é verdade? Primeiro você tem que aprender que existem 10 classes gramaticais. Você acabou de ver na aula de morfologia, não é? Então eu vou agrupar essas classes nos grupos VASPAN, SIPA. VASPAN, SIPA. O que é esse VASPAN, SIPA? São as iniciais de todas as classes gramaticais. Vocês viram que eu agrupei 6 classes aqui e 4 classes aqui. Essas 6 são chamadas de variáveis, são as classes gramaticais que sofrem variação de gênero, de plural, de gênero, de número e de grau. E essas aqui são chamadas as invariáveis, ou seja, não sofre nenhum tipo de variação. Nesse VASPAN, eu tenho o V de verbo, eu tenho o A de artigo, eu tenho o S de substantivo, eu tenho o P de pronome, eu tenho o A de adjetivo, eu tenho o N de numeral. Todas essas classes aqui são variáveis. Dentro de um plano eu tenho uma variação. Note daqui a pouco eu coloco uma frase. O SIPA, eu tenho o C, que é uma conjunção. Eu tenho o I, que é uma interjeição. Eu tenho o P, que é uma preposição, e eu tenho o A, que é um advérbio. Todas essas classes são classes invariáveis. Elas não sofrem nenhum plural, nenhuma variação também de gênero. Beleza? Entendendo que existem 10 classes gramaticais, eu consigo estabelecer uma relação de sentido, de identificação. E é o que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Deixa eu ver o que é que eu tenho no material de vocês aqui para explicar mais. Vamos colocar a frase que está na apostila de vocês, que se chama: O autor escreveu um livro. O autor
escreveu um book, um livro. Então, a gente vai se acostumar aqui a fazer dois tipos de classificação. A morfológica, que é o nome, a classe realmente da palavra, e vamos fazer também a sintaxe, que é o estudo da posição, da ordem desses elementos dentro de uma frase. Vamos fazer a morfologia em cima, M de morfologia e S de sintaxe, tá bom? O O vai ser um artigo. Note que eu sei que esse O é um artigo porque ele está se referindo ao núcleo que é quem, gente? Aqui, autor. Ele determina o gênero desse substantivo. Autor é um ser, né? Portanto, eu tenho aqui um substantivo. E o O determina o gênero masculino, determina o singular na ausência do S. O artigo, lembra que você estudou isso aqui, determina o seu substantivo. Eu tenho aqui o meu verbo regular, você aprendeu isso também em verbo, representa a ação descrita pelo autor, escreveu. Você sabe que isso aqui tanto pode ser um numeral como um artigo. A gente convencionou chamar de artigo porque não representa uma sequência numérica. Estou chamando isso aqui de artigo. E livro é o meu quê, gente? Substantivo. Vocês vejam que eu tenho aqui uma linha temporal. É uma frase simples, a gente vai ver outras mais complexas no decorrer da nossa aula. Só para você ver e saber classificar esses elementos morfológicos dentro da sintaxe. Como eu vou aprender essa base, a sintaxe vai ficar muito mais fácil, pode ter certeza. Na sintaxe, ela vai estudar a posição desses elementos, como se organizam esses elementos dentro de um contexto frasal. Por quê? Você não diria essa frase como, por exemplo, livro 1 escreveu autor O. Livro 1 escreveu autor O. Por que você não diz isso? Essa frase é afrasal, esse A nega a palavra frase. Eu não tenho uma frase porque ela não tem sentido. Essa frase, apesar de cada palavra estar escrita corretamente, ortograficamente estão corretas essas palavras, elas não estão ordenadas a fazer um sentido lógico. A sintaxe estuda isso, a ordem desses fatores para gerar um sentido. Quando eu tenho uma quebra nessa ordem, a quebra de sentido, eu tenho um problema sintático. Todo brasileiro nativo, toda pessoa que fala a língua portuguesa, nasceu com essa língua materna, já aprende por ouvir os pais ou os tios, os familiares falarem dessa forma e aprende, se chama essa gramática internalizada. A sintaxe já está internalizada nos usuários de língua materna, tá bom? Então você não vai escrever nunca uma frase como eu disse, livro 1 escreveu o autor O. A sintaxe vai estudar essa ordem. Eu tenho dois tipos de sintaxe. A sintaxe macro, que ela vai estudar os elementos em conjuntos. Eu posso chamar aqui que a análise macro é composta de sujeito mais predicado. Quem é o sujeito aqui? O autor, que é o meu sujeito simples, escreveu um livro. Tudo que não for sujeito é o meu predicado. Nesse caso é um predicado verbal. A gente vai entender isso depois. Ok? Então, a análise macro compreende conjuntos, locução adverbial, complemento nominal, objeto direto, enquanto que a análise micro, ela vai quebrar esses conjuntos. Note que dentro do conjunto sujeito eu tenho dois elementos. Aí eu vou ter que quebrar, chamar isso aqui de adjunto adnominal, núcleo do sujeito simples e aí por diante. São essas pequenas partes que a gente vai entender depois que eu fizer essa revisão morfológica com vocês. Vocês precisam ver essas 10 classes de palavras em atuação na frase para melhorar o nosso estudo sintático. Tudo bem?
Falei sobre isso, deixa eu ver o que é que eu tenho mais para falar com vocês. Agora a gente vai partir para a classificação de frases. Na apostila de vocês estão essas frases. Existe um espaço adequado para você escrever na sua apostila, mas se vocês quiserem, pode passar a frase para o caderno e fazer no caderno. Tem gente que não gosta tanto de riscar o material, mas pode riscar. É seu, você tem todo o direito de fazer isso, beleza? Dando prosseguimento, começando com a primeira frase, nós temos aqui: as duas empresárias brasileiras precisaram de 5 passaportes novos. Precisaram é passado. Então veja só, gente, como se organizam essas classes gramaticais dentro de um texto. Tudo gira em torno do substantivo. Quase todas as classes variáveis, com exceção do verbo, gira em torno do substantivo, que é quem? Empresárias. Então, empresárias é o meu substantivo, ele age como núcleo. É como se fosse o Sol, que tem outras classes satélites ao seu redor. Por exemplo, o artigo as determina o gênero e o número desse substantivo. É por isso que é artigo, lembre-se disso. O artigo determina o gênero e o número desse substantivo, gênero feminino e número plural, não é verdade? Duas é um numeral porque ele representa a quantidade e o gênero desse substantivo. Não é uma, são duas. Tá no gênero feminino, senão seria duas, determinando o gênero do substantivo e marcando o número. O artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo são chamados, guarde esse nome aí, de determinantes. Eu vou precisar dessa classificação lá em sintaxe. O que são determinantes? São palavras que determinam o substantivo. Determinantes. Quem são os determinantes? Artigo, pronome, adjetivo e numeral. São os determinantes. Eu vou cobrar depois isso aqui de você, tá? O determinante artigo, o determinante numeral. E a palavra brasileiras é também um adjetivo. É um adjetivo. O adjetivo, pode ver na apostila de vocês, eu coloquei uma dica rápida aí, um quadradinho, um boxe, que diz: o adjetivo expressa estado, qualidade ou característica do substantivo. Expressa estado, qualidade ou característica. Coloca no marca-texto, candidato, isso na apostila de vocês. Estado, qualidade ou característica. No caso brasileira, é uma qualidade, eu considero, mas é uma característica, tá? Não é americano, ele é, né? Não é dos Estados Unidos, não é do Canadá, ele é do Brasil, ou seja, ele é brasileiro, é uma característica, é um adjetivo pátrio. Está caracterizando o substantivo empresária. É um determinante artigo, determinante numeral e determinante adjetivo, expressando característica. Podia ser modo, podia ser estado, depois a gente vê esses outros tipos. Notem que o artigo, o numeral e o adjetivo, eles só sobrevivem por conta do substantivo. É uma classe parasita. Ele depende. Se você sabe localizar se o artigo, o numeral, o adjetivo ficam em torno do substantivo, isso vai ser um aspecto bastante promissor lá na sintaxe. Beleza? Depois eu tenho aqui o meu verbo, que é um verbo regular. Estão lembrados o que é um verbo regular, gente? São aqueles verbos que não sofrem variação de radical. Eu preciso, tu precisa, ele precisa. Vou chamar só de verbo, né? O de é uma preposição. Tem que tomar cuidado para não confundir preposição com conjunção. É para isso que eu coloquei o quadro das 10 principais preposições. A saber, vamos contar comigo? Você pode pegar esse quadrinho aí, fazer num post-it e colocar na sua sala de aula de estudo. De, para, com, em, a. As 5 primeiras. Vai, repete. Eu estou ouvindo você falar. Vai. De, para, com, em, a. De, para, com, em, a. De, para, com, em, a. Repete. De, para, com, em, a. Agora fala só as outras 5.
De para com IA, vai agora. Desde, entre, sem, contrapor. Desde, é tudo junto. Entre, sem, contrapor. Desde, entre, sem, contrapor. De para com em A, desde, entre, sem, contrapor. De para com em A, desde, entre, sem, contrapor. E eu tenho aí as minhas 10 preposições. Tenho que decorar? Tenho. Faz isso agora. Eu preciso dessa informação lá em sintaxe, tá bom? Então, o de faz parte de uma preposição, tá também se referindo a transportes. Ele não é um determinante, tá? Ele faz a ligação entre substantivos, entre nomes. A preposição foi feita para unir palavras, enquanto a conjunção foi feita para unir orações. De é uma preposição, 5 é um numeral, isto é, numerando quem, gente? A quem ele se refere? O de está ligando passaporte ao verbo, o verbo a passaporte. Eu não vou dizer que ele se refere a passaporte porque não é verdade. Ele liga o verbo a passaporte. 5 se refere a passaportes e novo se refere a passaportes. Novo é um adjetivo, não é isso? É um adjetivo de quê? De estado. Ele expressa o estado em que os passaportes estão. Novo, velho, rasgado. É o estado. Claro que passaporte é o seu núcleo, é o seu substantivo. Olha aqui esses dois determinantes apontando para o seu núcleo, que é passaportes, que é o substantivo. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim? Ótimo. Na apostila de vocês, eu estou mostrando como revisar, a gente está revisando morfologia aqui, o quadro de preposições e conjunções. Vocês podem ver aí que eu tenho um quadro de conjunções coordenadas, a saber, lembrando, as conjunções coordenadas, quais são? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Estão lembradas? Sim? O eu, nem, o mais, o ou. Tá aí para você relembrar e fazer uma pesca na hora de classificar. Vejamos. Ana e José. Você sabe que Ana é um substantivo, José também é um substantivo. São dois substantivos próprios. Você está vendo o e ligando dois substantivos. Ligando o substantivo Ana ao substantivo José. O e está cumprindo aqui uma função de preposição. Não está cumprindo a função de preposição? Só que o e não pode ser preposição, candidato. O e sempre é conjunção. Coloque aí, pelo amor da santa, o e sempre é conjunção. Tem banca que erra isso aqui direto. Ah, o e está cumprindo a função de preposição, portanto ele é uma preposição. Mentira! Bechara, Napoleão Mendes de Almeida, Rocha Lima dizem que, mesmo que liguem palavras, o e vai ser sempre uma conjunção. Mas, Vitor, as conjunções não foram feitas para ligar orações? Foram. Além de orações, podem ligar palavras. A preposição é que não liga orações. Mas as orações ligam, além de... Desculpa, é as conjunções. As conjunções, repetindo, viu? As preposições foram feitas para ligar apenas palavras, nomes, substantivos, adjetivos. As conjunções foram feitas para ligar orações, só que eventualmente ligam também palavras. Anotou isso aí? Portanto, esse e é uma conjunção. Olha lá o tipo dele. Ele é uma conjunção aditiva. Comprarão é um verbo regular também, né? Está no futuro do presente. É um verbo regular. Um sofá ou uma mesa. Esse um sofá pode ser um artigo, um sofá qualquer, ou pode ser a unidade de um sofá. Não está numa referência numérica. Ele está dando ou aqui, que também é uma conjunção alternativa. Eu não vejo isso aqui como uma sequência numérica. Não vejo. Ele não comprou um sofá, uma mesa, duas cadeiras. Não está dizendo isso. Não está representando uma sequência. Portanto, eu continuo chamando isso aqui de artigo.
Sofá é o meu núcleo, é um substantivo. Uma, de novo, artigo. E mesa, um substantivo. Gente, mas a depender do autor, isso aqui é dúbio. Os autores não entram em consenso para saber se isso aqui é ou não um artigo ou um numeral, porque podem ser os dois. Convencionou-se chamar isso aqui de artigo por não estar em uma sequência numérica, tá? Mas ali o sentido é confuso, viu? Tanto pode ter o sinônimo de qualquer sofá ou a unidade de um sofá. É ambíguo, viu? Pela, nós temos uma coisa que eu coloquei num quadro também. Vocês podem conferir na apostila de vocês que eu fiz um quadro de contração e combinações. Isso aqui eu já falei lá em artigo, eu estou só relembrando aqui. Nós temos a junção da preposição por, né? Por ou a mais antiga, per, que é a forma antiga de se escrever por, mais o artigo a. A junção de por mais a não formou pora, formou pela. Quando junta e perde elementos, nós temos isso chamado de contração. Houve uma contração de elementos, que houve perda e ficou o pela. Perdeu o R e substituiu-se pela palavra L. Nós temos uma contração. Por é uma preposição mais artigo. Ok? Por isso que não se pode colocar um artigo na frente de pela e pelo. Por que não pode colocar um artigo? Porque o artigo já está presente aqui. Aí seriam dois artigos dentro de uma só forma. Então, nada de artigo aqui. Pela internet, internet é o meu substantivo. No, mais uma vez, eu tenho uma contração. Contração da preposição em mais o artigo o. Eu tenho duas classes aqui dentro. Houve, a gente está chamando de contração porque houve perda de elementos, não é verdade? Em é uma preposição mais artigo. Estou chamando isso de contração porque houve perda de elementos quando se foi unir. Não ficou emo, ficou no, não é verdade? E sábado é o meu substantivo, né? O artigo está apontando para o substantivo sábado. Beleza? É isso. O prefeito com o vereador foi à cidade vizinha do estado nordestino. O é um artigo que aponta para o substantivo prefeito ou prefeito, substantivo. De para com em a. Com é uma preposição. O é um artigo que aponta para a palavra vereador. Artigo, vereador é o meu substantivo, tá bom? E note que a função da preposição aqui, candidato, foi ligar os dois nomes. Preposição tem a intenção de ligar nomes. Foi é o meu verbo anômalo, né? Só são dois ser e ir, né? Que tem a estrutura do radical totalmente modificada. Eu vou só chamar de verbo. Verbo. Esse sinal que você aprendeu lá em fonética, que é o acento grave, ele está aqui para indicar que houve a fusão de dois As, tá? Então, houve sim uma contração de um A, preposição, mais um A, artigo. Vou chamar isso aqui de contração porque houve diminuição de elementos, não foi, gente? Reduziu-se um elemento, é a junção de A mais A. Preposição mais artigo. Cidade é o meu substantivo. Por que é um substantivo? Olha o artigo A apontando aqui para ele, gente. Beleza? Vizinha é o adjetivo que está caracterizando a cidade. Não é uma cidade longe nem próxima. Aliás, é uma cidade próxima, vizinha, ao lado.
é uma característica dele, é um adjetivo. Note que o adjetivo, assim como o artigo, são classes parasitas. Eles precisam do sol, que é o substantivo, para existirem. Se o adjetivo não tiver um seu substantivo, ele se torna o próprio substantivo. A gente vai falar isso depois, tá? Não agora. Dum é a junção também de dois elementos. Nós temos uma contração aqui, eu vou chamar aqui em cima, ó. Uma contração. Combinação é quando não há perda de elementos, né? Contração, há sim a perda de elementos. Foi a contração da preposição de mais o artigo um. Preposição mais artigo. Você note que essa forma dum é bastante estranha, só que é totalmente lícita na norma culta. Vitor, é verdade? Sim. Num, dum, donde, só não usamos, mas elas são cultas. A gramática prevê essa contração aqui como correta, tudo bem? Artigo está apontando, o artigo 1 está apontando para o meu substantivo estado, não é verdade? Que nordestino é um adjetivo que caracteriza o seu estado. Portanto, eu tenho aqui um adjetivo, tá bom? Beleza? Na 4 e 5, vocês estão vendo aí na apostila de vocês, eu coloquei um quadro aí dos pronomes retos e oblíquos, que é uma revisão de pronome. Coloquei aqui para que você consulte de forma rápida. Vocês estão vendo aí que os pronomes do caso reto são quem aí, gente? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Vocês estão vendo os pronomes atos. Mi, ti, si, o, a, li, por aí vai. E os tônicos. Mim, comigo, ti, contigo e por aí vai. Eu preciso relembrar porque os pronomes têm uma forte atuação na sintaxe. Eu não consigo me livrar deles. Está aí para que nessa primeira fase de sintaxe, análise morfológica, eu saiba bater os olhos e dizer isso aqui é um pronome. Eu o levarei ao parque. Eu é um pronome reto, pronome do caso reto, pronome reto. Eu vou colocar aqui, pronome reto. Você pode conferir na tabelazinha. Eu o levarei. Estou com dúvida, Vitor, esse o é um artigo ou é um pronome? Veja, qual é a função de um artigo? Apontar para um substantivo que vem depois. Quem é que vem depois aqui? É um verbo. Isso aqui é um substantivo? É um verbo. Esse o não está se referindo ao parque. Parque, vamos fazer logo essa? Nós temos a combinação. Houve uma combinação aqui porque houve a junção do a preposição mais o artigo o. Você note que não houve redução de elementos, por isso que eu chamei de combinação. Contração é quando há perda de elementos. E parque é o meu substantivo. Note, esse artigo o aponta para o parque determinando gênero e número. Aqui, esse o não está apontando para o gênero e número de verbo levar. O o não aponta para verbos. Ok. Esse o não está com função adjetiva. Desculpa, com função de artigo. Então, o que ele é? Veja, esse o representa uma pessoa. Ele é uma pessoa. Como assim, Vitor? O é masculino. Vamos substituir por João. Vamos lá. João, letra minúscula, né? João, eu levarei João. Esse o representa uma pessoa? Troca por um pronome correspondente, troca por ele, vai. Eu levarei ele ao parque. Não dá certo? Dá. Esse o aqui, por estar substituindo uma pessoa ou uma palavra, né, que o pronome substitui pessoas, ele é um pronome. É um pronome do caso oblíquo átono. Confere. De terceira pessoa do singular. Si, o, a, li. E nós temos aí uma briga para saber o que é artigo ou o que é um pronome. Quando substituir nomes de pessoas, eu tenho um pronome. Pronome oblíquo
átono. Tenho que colocar isso aqui tudinho, vai escrevendo aí. Na apostila de vocês está toda essa classificação, mas nada como a sua anotação, não é verdade? Ela vendeu-lhe comigo. Você sabe que ela é um pronome do caso reto, pronome reto. Vendeu é o meu verbo regular, né? O radical não se modifica. O lhe, todo mundo sabe que o lhe é um pronome. Ele pode ser um pronome possessivo também, tá? Mas nesse caso ele substitui uma pessoa. Ela vendeu, tipo, te vendeu, né? Vendeu uma pessoa comigo. Esse lhe é um pronome oblíquo, o que, gente? Átono. Pode olhar na tabelinha de vocês. Está aí, gente, ó. Se ou a lhe. Comigo também é um pronome, tá? Pronome oblíquo, só que ele vai ser tônico. Por quê? Todos os pronomes oblíquos tônicos são precedidos de preposição. Vitor, e cadê a preposição do comigo? Foi aglutinado. Como a gente estuda as palavras em uma visão diacrônica, não é verdade? Ou seja, a palavra na sua evolução, comigo se juntou tanto que não se consegue mais separar. Aqui eu tenho a preposição com somada ao pronome migo, formando comigo. Vitor, migo não faz sentido. Exatamente, porque essa palavra sofreu muitas alterações no decorrer do tempo que a sua dissociação não é mais possível, tá bom? Terminamos aqui essa questão dos pronomes, vamos partir para o próximo. 1/4 dos alunos. Gente, esse 1/4 é uma parte dos alunos. Os dois elementos não podem ser analisados de formas separadas porque ele representa uma única coisa, ou seja, é um numeral fracionário. Ele não representa uma fração, não é? Fração, ele representa uma fração. É um numeral fracionário, não posso separá-lo. Senão eu chamaria isso aqui de quê? De 1 mais substantivo? 1/4, uma parte? Não, os dois representam um só numeral, tá bom? Dos alunos. A gente sabe que dos é a junção de uma preposição mais o artigo. Qual é a preposição que está aqui, gente? A preposição de, não é? Que se contraiu mais o artigo os no plural, não é? Ai, Vitor, a preposição não é variável. O menino vê dos e pensa que a preposição variou em número. Não viu que aqui tem uma outra classe, nós temos um artigo juntinho aqui. Não é verdade? É sim. Aqui a gente vai chamar de contração. Houve a quebra desses dois elementos, a junção e perda de elementos, não é verdade? Se eu tenho artigo, gente, já vai montando esse esquema na sua cabeça. Se eu tenho um artigo, o que eu posso esperar na frente é um substantivo, tá? Então, alunos, eu vou ter um substantivo. Nos, isso aqui tá a cara de uma contração, não tá não, bicho? Uma contração de em mais os, em mais o formando nós, tem, ou nos, né, que é um pronome oblíquo átono, mas não. Observe o contexto da frase inteira. 1/4 dos alunos nos levaram. Ele levou a nós. Ele nos levou. Ele levou pessoas. Esse nos está se referindo a pessoas. Não é a junção de em mais os. Agora diga se não dá vontade de chamar isso aqui de preposição mais artigo. Não, gente, isso aqui é um pronome oblíquo átono. Exatamente. Levaram é o meu verbo regular, vou chamar de verbo. Ao, nós temos uma combinação, porque não houve perda de elementos, de preposição mais artigo. Gente, já está fluindo na sua cabeça, você já está percebendo essas classes fluentemente aí.
Eu sei que está. Essa foi a primeira. Imagine as outras aulas. Muito bom estudar, né, gente? Parque é o meu substantivo. Tá bom? Essa 6 continua na 7. Por que foi que eu quebrei essas duas frases? Porque eu tenho 2 verbos. Cada verbo representa um núcleo de atuação. A gente vai ver isso em períodos, tá? Pois, olha lá na tabelinha das conjunções. Pois é uma conjunção, eu espero. Vai lá na tabelinha das conjunções. Algumas frases anteriores. É o quê? É uma conjunção o quê, gente? Explicativa. Que, porque, pois, né? Vou chamar de conjunção o quê? Explicativa. Havia é o meu verbo mais famoso. O verbo impessoal haver. Você vai entender isso lá em concordância verbal. Manifestações é o quê? É o meu substantivo. Contra, de, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor. As pessoas pensam que por ter 2 sílabas não pode ser preposição. Onde foi que tu viu essa regra? Né? Porque assim, a noção de preposição geralmente é uma palavra. A preposição geralmente é monossílaba. Mas existem sim preposições dissílabas. Eu nunca vi trissílaba, não sei se existe. Existe, a não ser uma locução prepositiva. Vamos continuar. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor. Decorei minhas 10 conjunções, gente. 10 preposições. Que conjunção, menino? Preposição. Tem que falar mais devagar, senão me confundo nas palavras. Vocês fiquem atentos para ver se eu não estou errando, viu? O O está apontando para presidente, eu tenho um artigo e presidente é o meu substantivo, tá bom? Revisa todas essas frases que você fez até agora e você vai fazer a sua atividade agora. Gente, que maravilha fazer essa atividade. Se dê por satisfeito, foram apenas 7 frases, mas agora você vai fazer a atividade, vai conferir o gabarito e se preparar para a nossa segunda aula de sintaxe, que vai ser Análise Morfológica 2. Gente, até mais, fiquem com Deus e boa sorte nessas atividades. Tchau, tchau, gente!